não foi um lance que tenha influenciado na vitória do Flamengo, então vamos voltar a falar da parte técnica, porque o Flamengo conseguiu, com 9 desfalques, derrotar... Pô, foi mal o Grêmio, vou chamar o Grêmio de freguês do Flamengo. Impressionante, cara. É óbvio que o Flamengo de 19 para cá tem times melhores que o Grêmio, isso não se discute. Só que o Grêmio não consegue, cara, tem algum bloqueio, não sei explicar isso, mas O Diogo Oliveira 12 vitórias do Flamengo, tava falando 3 disso. empates e 2 vitórias do Grêmio nos últimos 17 jogos, cara. O Diogo Oliveira, nosso companheiro da RBS, da Rádio Gaúcha, da Zero Hora, estava falando isso hoje mais cedo, que é um debate no Rio Grande do Sul que o Grêmio tem um bloqueio contra o Flamengo, não tem... Pode ser na Arena, pode ser no Maracanã, pode ser em Saturno, o Grêmio não consegue jogar contra o Flamengo. Sabe que quando o Grêmio perdeu do Estudiantes, e é óbvio que o Grêmio quis ganhar do Estudiantes para ser o líder, e sendo líder, ele viria para o lado do Flamengo, do chaveamento da Libertadores. Mas o que eu pensei na hora foi, não é ruim para o Grêmio. Porque, cara, do lado do Flamengo é certeza de eliminação. Empatou, né? Contra o Estudiantes. Empatou 1-1. É certeza de eliminação. Impressionante como o Grêmio não consegue competir com o E Flamengo. o Fluminense está nessa fase... Ruim. Tudo bem, daqui a 2 meses vai saber o que vai acontecer. Se você for pensar apenas tecnicamente, acho que não dá para dizer que é mais fácil vir para o lado do Fluminense e do Galo. Não. Só que diante do que é o bloqueio do Grêmio contra o Flamengo, eu sou obrigado a dizer que sim. Estamos contando com É menos vitórias difícil. do Grêmio sobre o Penharol e do Flamengo também sobre o Bolívar. E aí o que o Ramon falou lá no começo, né, do programa, cara, o Grêmio começou bem esse jogo, né? Por Eu 30 achei minutos, até que o Flamengo claramente está cada vez mais entrando nos trilhos, né? O Tite tendo mais o time nas mãos, muito desfalques, que é difícil, mas eu não gostei da escalação inicial. Precisava de outro zagueiro ali na lateral, né? Porque ele não tinha 2 laterais esquerdos, Léo Pereira, ok. Aí ele não tinha Alain e Pulgar. Aí ele botou Igor Jesus mais o Léo Ortiz. Achei que ficou muito zagueiro, muito pesado. Eu acho que o time estava sofrendo com isso. E acabou que as lesões, na minha opinião, acabou ajudando um pouco. E, claro, muito mérito do Tite. E aí sim, ele trouxe o Gerson para o meio, Luiz Araújo, depois o Cebolinha também saiu para o Bruno Henrique. O time ficou mais leve e até consegue fazer 2 gols em velocidade, né? Em transição. Mas o jeito que estava no começo, estava meio travado o time e o Grêmio estava bem. Só que não conseguiu fazer o gol, né? O Grêmio chegava lá e não estava fazendo o gol. E aí não tem um Diego Costa, por exemplo, não tem Bruno Henrique, Gabigol e Luiz Araújo no banco, né? A diferença dos desfalques desse time. E que golaço, né, cara? Golaço. Que golaço. A bola vai, ela vai variando assim, né? É difícil Ele já tinha demais, entrado bem contra o São Paulo, né? Algo parecido, no primeiro tempo fez gol. Mas ontem o Bruno Henrique entra antes dele, né? Entra no lugar O Bruno Henrique no Cebolinha, isso aí depois ele Ou entra seja, no... o Luiz Araújo era a segunda opção de ponta para entrar. Eu tava Porque o debatendo, ponta esquerda Pois é. era o Bruno Henrique. De repente, se fosse o da direita, seria ele o primeiro a entrar. tava debatendo até com um amigo vendo o jogo assim, falei, cara, eu teria entrado em campo com o Gerson por dentro Isso. e alguém aberto. Aí seria o Bruno Henrique ou o Luiz Araújo, enfim, não sei se trocava o Cebolinha de lado, mas é engraçado. Imagina se o Tite faz essa movimentação e o Flamengo fica engessado e não começa, Pois também é. não dá certo. Pois é. Nossa, quis inventar, era depois que Porque achou o trocar sistema. do outro jeito é mais difícil, né? Exatamente. Só que aí ele bota um Léo Ortiz, que eu acho que até fez bom jogo como volante, né? Mostrando toda a sua qualidade que tem, a desenvoltura para jogar de. Ele foi volante no na base meio-campo. inteira, né? Exatamente. Fez a base como volante. Mas o time fica pesado, né? Com o Igor Jesus, o Léo Pereira de lateral esquerdo. E aí o começo do Grêmio foi forte, só que não fez o gol, depois o Flamengo naturalmente foi vencendo e mostrando. É muito forte, muito forte. Conrado, a gente falava do Estevão, né, no Palmeiras, né? Que partida fez o Lohan também, ontem, né? também. Muito espaço também. Ele, né, pra correr. muito espaço, sim. Essa novo, saída né? dele De novo, já tinha da feito contra linha, o Corinthians um jogaço. essa saída dele da linha em condução e em velocidade. O Estevão conduz a bola pertinho do pé, né? Ele é de força, ele é de tapa, ele é de contato. ele aquela arranca, coisa. ele arrasta. Essa que eu tô falando, essa condução Ele dá dele. 3, 4 passos entre cada Esse é o gol. toque na bola, né? Esse é o segundo gol. O Pedro também jogou muito bem, se inteligente, movimentando ontem. Pedro tá sendo muito Pedro, bem, né, cara? O Pedro tá Desde o Corinthians. muito bem. Jogo do É Corinthians. muito bom ter um centroavante que não faz só gol, né? Não, É bom. essa jogada Aquele é brutal. centroavante que faz um monte de gol é bom, é óbvio. Mas ele faz mais, né? Ele protege, tá no pé esquerdo, dá um driblinho, é curto assim. Ele só dá uma balançadinha e tira do zagueiro e depois rola. Visão de jogo, né? Ele é muito Ele enche diferente. os zagueiros de dúvida, ficam, será que ele Isso. vai girar, será E, ó, que ele vai para um lado? Apesar dos 9 desfalques do Flamengo, acho que é contra 3 desfalques pesados do Grêmio, né? Diego Costa, 4. Vila Sante, Soteldo. E O Gustavinho Gustavo também Nunes. estava fora, Gustavo Nunes. Tá. Então, 9-4 em desfalques. O time que o Flamengo levou a campo era mais forte que o Grêmio. Bem né? mais. O tamanho e a força que o Flamengo tem hoje. Ainda assim, se eu estou ali na comissão técnica, eu boto o meu calendário dos 9 jogos
durante essa data FIFA, passamos do primeiro. Isso. Porque assim, é meio sobrevivência, né, cara? Total, isso aí. Você vai passando como dá, porque, cara, com 9 desfalques, não é simples. A gente tem que lembrar do Grêmio, além desses desfalques muito importantes, são menos, mas também tem menos elenco, toda a situação vivida pelo Grêmio, né? Claro. Só jogando fora de casa, né? A tragédia no Rio Grande do Sul, longe da família, treinando fora. Renato Gaúcho falou sobre isso e não é desculpa. Não é zero desculpa. É zero desculpa. O pessoal tá sempre longe de casa. Isso faz diferença. Então, o Grêmio, entendi o que você falou e faz todo sentido, Isaac, né? Sobrevivendo, né? Esses desfalques de Copa América, mas o Grêmio, então, né? Que tem que só aplaudir, né? Só aplaudir Sem esses dúvida. jogadores e todo o clube do Grêmio está passando por isso. Agora, esse bloqueio que o Grêmio tem, de 19 para cá contra o Flamengo, tem gerado memes, né? E um deles mostra as expressões do Renato em diferentes jogos. Parece que é sempre o mesmo Renato, é sempre o mesmo jogo. O Renato que nesse Olha lá, período tá foi... vendo? O Renato que nesse período foi pro Flamengo e voltou pro Grêmio. Exatamente. E, assim, parece o mesmo jogo. Então, eu entendo quem opina que o caminho do Grêmio, mesmo passando em segundo, só para se livrar do Flamengo, ficou mais suave na Libertadores. Só para se livrar desse algoz tremendo que é o Flamengo para o Grêmio de 19 para cá. Os desfalques do Flamengo são 5, a gente falou de 9, né? E está aqui 9. São 5 da data FIFA, 2 que já estavam machucados e 2 que se machucaram durante o jogo, que é o caso do Igor Jesus e do Cebolinha. Então você já tinha ausentes Pulgar, De La Cruz, Vinha, Varela, Arrascaeta, o Alan e o Ayrton Lucas, que jogariam, estavam machucados, e durante o jogo você ainda perde o Igor Jesus e o Everton Cebolinha. É essa a situação do Flamengo. Quem estava na arquibancada ontem e virou muito assunto foi o Neymar, né? Neymar tem uma história. Prazer enorme tá vindo aqui assistir Flamengo, né? O Gabi que me convidou, falou para eu vê-lo jogar. Então eu vim prestigiar, não só ele, mas como tem outros amigos também no Flamengo. Então para mim é uma honra muito grande estar aqui. Olha, eu sempre falei isso, né? Óbvio que o Flamengo meu segundo, vou falar que é meu segundo time do coração, porque meu primeiro é o Santos, com todo respeito ao time que me criou, o time que eu sou fã desde pequeno. Mas o Flamengo eu tenho um carinho muito grande e óbvio que seria um prazer enorme se um dia eu pudesse jogar aqui. Isso só Deus sabe, né? Ainda tenho contrato no Al Hilal, ainda estou por lá, mas não sei, o futuro ninguém sabe. Além do Santos, Palmeiras já deu sinalizações de carinho para o Neymar, o próprio Corinthians. Na época o André Sanches chegou a divulgar que o clube queria contratar o craque santista, mas nada se compara a essa história de Neymar com o Flamengo. Em 16, o clube presenteou o jogador com uma camisa personalizada. Eu vou fazer uma linha cronológica disso. E o Neymar exibiu junto com o Renato Augusto, formado lá. No Jogo das Estrelas, ele falou que seria uma honra, naquele mesmo ano, jogar pelo Flamengo. Um dos parças do Neymar postou o jogador segurando a camisa do clube em 2018, em fevereiro de 2018. Né? Ele já fez um comentário em uma foto do Felipe Luiz, colega dele de seleção de Copa do Mundo, do Mengão, quando o Felipe Luiz foi contratado pelo Flamengo. Ninguém chama o Flamengo de Mengão assim impunemente, né? E mais. Isso é na final da Libertadores. Não escondeu que torceu, né, pelo Flamengo na final da Libertadores de 19 contra um time argentino. Tá de River vermelho e Plate. preto. Tá de vermelho e preto. Ele comemorou o gol do Gabigol, que é amigo, né? Hoje teve 2 do Gabigol. Já foi da família, né? E já foi da família, isso. namorava a Então, irmã do próximo. Neymar. Já apareceu brincando que era nova contratação em 2021. Postou camisa do Flamengo. E a resposta, talvez. Talvez. Não disse não, meu lugar é Santos. E agora volta a aparecer nas redes sociais com a camisa do Gabigol. E ali é o comentário do Gabriel dizendo, combinou muito. Sim, combinou muito, do Gabigol. E a gente mostrou as fotos, mostra agora declarações dessa paquera, dessas piscadelas que rolam desde 2016. Seria uma grande honra jogar assim no Flamengo, que é uma das maiores, um dos maiores times do Brasil e do mundo, né? Nação rubro-negra, um grande beijo, mas ainda não tem nada certo. E no segundo gol a gente ficou maluco aqui em casa, a gente começou a gritar, eu falei, caralho, acho que eu sou flamenguista.
Flamengo. Flamengo, Brasil? Flamengo, Brasil. Nice choice, nice. Eu sou Mengão também, tá? Não, ele vem pro Vasco quando ele sai da Europa, filho. O canal. E, assim, não é uma especulação que, né, estão aqui debatendo o sexo dos anjos. Se ele voltar para o Santos, é um caso de amor dele com o Santos, ok. Mas se for um negócio, qual clube brasileiro tem condição financeira de fazer uma proposta vantajosa para o Neymar? É o Flamengo, cara. Uma coisa meio óbvia, né? Só o Flamengo. Financeiramente, falando só o Flamengo. A gente sabe, isso já foi informado aqui no Seleção, que ele não planejava voltar para o Brasil quando atuava no PSG. Achava que tinha ainda condição de jogar ou nos Estados Unidos ou na Arábia e depois vir ao Brasil. E está se cumprindo isso, né? Se ao final do contrato dele na Arábia Saudita ele vier para o Brasil... Tem mais uma temporada, né, de contrato no Al Hilal. No primeiro ele machucou, né, nem jogou. O Flamengo é o candidatíssimo Aí natural. tem mais um. Mas aí, cara, sempre de futebol, né? Tudo muda muito rápido. Muito rápido. Por exemplo, eu, como grande fã do Messi, fiquei alimentando que ele ia voltar pro Newell's, né? Eu já preparava, não, vou guardar um dinheiro aqui, que de vez em quando eu vou pra Argentina, quando ele voltar pro Newell's, que ele falava direto. E não voltou, tá no Inter Miami e já semana, falou que não vai, né? Que é o Não foi último isso, clube Matheus? dele. Nessa É o semana último falou clube que é o dele. último clube. Já acabou com o meu coração. Não vou ver, ele não vai vir aqui jogar Libertadores, eu não vou fazer viagem pra Argentina visitando estádios atrás do Messi, isso não vai acontecer. Então vai saber o que vai acontecer, né? Mas o Neymar tem dá pra ver que 32 ele gosta. ainda, o Neymar tem É por isso que eu tô 32, falando. é. Vai saber nesse ano, né? Se ele acaba o contrato, se ele Imagina tá se ele bem, volta pro Brasil. volta pra Europa. Eu ia achar fantástico. Você imagina o Neymar voltando para a Europa? Eu não imagino, confesso. Hoje, com ele lesionado, não. imagino. Mas se ele voltando a desempenhar, voltando à normalidade, voltando à seleção... Se ele quiser, ele vai voltar. Até porque vai acabar o contrato dele. Vai ficar um ano. A dificuldade... Agora, por que ele não está na Europa agora? Porque pagaram 90 milhões pro PSG. Era muita grana. Agora, O Bayern pagou 100 milhões no Harry Kane, cara. isso, poderia, mas é difícil. Não é? Nenhum clube europeu quis pagar esse dinheiro pelo Neymar, como o Bayern quis pagar pelo Harry Kane. Tudo bem, mas não é isso que eu tô falando. Tô falando que quando acabar não vai precisar pagar isso. Uma coisa é você precisar pagar 90 milhões num cara que vem se machucando, que não era o caso do Harry Kane. Outra coisa, quando acabar o contrato dele, você tem o Neymar, entre aspas, de graça. Perfeito. Ele vai poder escolher Embora onde ele outro- vai jogar Perfeito. sem ter essa briga com o Al Não, é que Hilal, eu não a vejo ele briga do escolhendo PSG. voltar para a Europa. Não vejo, claro, não estou Então, na cabeça do Neymar, nunca nem conversei não dá com pra- ele. não dá pra saber, sobre isso isso. que eu tô Eu falando. imagino Depende que se ele vai querer ou seria não. muito atraente pela característica dele, como ele Seria se porta ótimo. hoje. Não, seria maravilhoso se o Neymar pudesse voltar a jogar na elite do futebol mundial, faltando uma temporada para a Copa, né? Como falta agora. E se ano ele pra Copa. escolhe agora, voltar agora. pro Tô dizendo Brasil- Agora, antes da... Mas, antes, assim, agora. o meu agora ponto é, ele se ele não Mas ele- quisesse parar, se ele batesse o pé, porque ele só vai parar se ele topa. Claro, sem Para a Arábia eu não vou ficar na Europa. Se ele bate o pé, ele poderia continuar na Europa. Ele Teria que aceitar um salário muito menor. Topou ir para a Arábia Saudita. Mas como a gente está tratando, isso é assunto para o futuro, não é para agora. Aliás, né? quando volta a jogar Mas o seria Neymar? demais se ele voltasse pro Santos. O Santos sobe e ele volta. Não, seria. Ia ser Como seria demais vê-lo espetacular. também no Flamengo jogando também, Campeonato Brasileiro. Também seria. Seria É que eu demais. acho que apesar disso tudo, se o Santos está na Série A, ele volta pro Santos. Mas enfim, seria espetacular pro futebol brasileiro. Porque ele ainda tá bem. É Neymar ainda. Desfalcando o time em data Não, FIFA. aqui, É isso, gente. é isso que eu tô falando. Desfalcando o time em data Desfalcando o time em FIFA, data sendo FIFA. convocado. Cadê o Neymar? Tá com a seleção. Vai jogar a Copa América 2028. O último ano que ele jogou aqui, ele desfalcou o Santos 19 vezes. Foi argumento- Eu já fiz esse Foi levantamento. argumento do Barcelona para Mas acho que ninguém duvida que ele tem condição de hoje botar o brasileiro embaixo do braço, né? Sem nenhuma Neymar dúvida. jogando no Brasil. Olha o né? que o Soares veio fazendo passando Exato, sem o joelho. sem joelho, né? Imagina o Ninguém Neymar em condições discute normais, isso. o estrago que ele vai fazer aqui. Não, acho que